continuidade, o nosso irmão Marcos vai estar apresentando aí o treinamento e gostaria que vocês prestassem bastante atenção, ok? Vamos iniciar com oração. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo que nós introduzimos e dê continuidade a tudo aquilo que nós estamos falando. Entregamos a Ti o comando e que o Senhor possa estar usando a vida do Marcos na vida de cada um de nós. E eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. É alto demais. Amanhã tem esse problema, né? Pronto? Bom, vamos dar início então na apostila que vocês receberam. Estou incumbido de tratar de um assunto que é considerado um dos mais importantes e relevantes para todos nós que somos cristãos. Eu vou falar um pouco a respeito de como nós somos cheios do Espírito Santo, como nós podemos ser cheios do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. Legal? Vou pedir para vocês então abrirem a sua apostila. E lá na aba Como Ser Cheio do Espírito Santo. Bom, nós vemos que existe ser cheio do Espírito Santo, mas obviamente existe a coisa antagônica, que é ser vazio também, né? E para a gente entender um pouco melhor a respeito disso, vamos abrir em 1 Coríntios 2, 14, que vai ilustrar para a gente a diferença dos três estados do homem. Primeira Coríntios 2, 14. Por favor. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, 1 Coríntios 2,14 ele chega introduzindo para nós quem? Que tipo de homem? Homem natural. O homem natural. Quem é o homem natural? Qual é a característica que ele define do homem natural? Que ele não aceita o quê? As coisas do Espírito Santo, né? Todos nós um dia nós nascemos homens naturais. Concordam? O que são as coisas de Deus? Que esses homens naturais não aceitam. Alguém tem ideia? A própria revelação divina. A própria revelação. Vamos ler 1 Coríntios 1,8, que vai exemplificar pra gente. Coríntios 1,18. Perdão. Alguém lê, por favor? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ou seja, o que é loucura para o homem natural, segundo 1 Coríntios 1,18? O poder de Deus, certo? Certamente a palavra da cruz é loucura. A palavra da cruz é loucura para esses homens naturais, porque para os que se perdem, que são os naturais. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. O poder de Deus para aqueles que não são salvos, para aqueles que são naturais, é loucura. 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ou seja, o que é loucura para o homem natural é a sabedoria do próprio Deus. O poder de Deus é loucura ao homem natural, a sabedoria de Deus é loucura ao homem natural. E tem mais uma característica que é definida aqui em 1 Coríntios, que está lá no 1:24.
mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus e o poder de Deus, mais uma vez sendo enfatizada como loucura aqueles que são naturais, aqueles que não têm influência do Espírito Santo. Certo? Em contraponto a isso, vamos explicar melhor essa figura para vocês entenderem. O que corresponde àquilo ali? Alguém tem uma ideia? O que corresponde ao círculo, por exemplo? Qual? O primeiro? O primeiro, do homem natural. Né? O círculo está presente nos três, mas no primeiro, o que representa o círculo? O homem está centrado em si mesmo. O círculo em si, a figura do círculo representa a vida, certo? Ah, sim. O círculo em si representa a vida. Fora do círculo, o que nós temos? A cruz. A cruz. A cruz, que representa Jesus. Esse é o estado do homem natural. Ele tem Jesus fora da sua vida. Dentro do círculo, o que é aquele negócio que parece quase um H e tem um E em cima? O trono. É um trono. Certo? Aquele que reina sobre a vida, né? E quem está reinando, no caso do homem natural, sobre a vida? Quem? Ele próprio. Ele próprio, o seu ego, por si próprio, o próprio ser em si. Então, aquelas bolinhas ali são as suas vontades, são as suas convicções, os seus valores, as suas expectativas, e elas são governadas pelo seu eu, pelo ego. E vocês podem ver que elas não têm um parâmetro, elas não estão organizadas, não estão bem definidas, estão de forma desajustada, bagunçada, certo? Essa é a característica do homem natural, do homem que as coisas de Deus não são discernidas, as coisas de Deus lhes são loucuras, tá? Eu quero deixar para vocês um exemplo bíblico do homem natural, que é dito em 1 Coríntios 2, 7 a 8. Alguém lê, por favor. Mas falamos da sabedoria de Deus e mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se ele tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A sabedoria, que para aquele homem natural é loucura, ela é exemplificada aqui para nós em 1 Coríntios 2,8, como aqueles que crucificaram a Jesus. Aqueles são homens naturais, aqueles que mataram a Jesus Cristo são homens naturais. Da mesma... Oi, perdão. Tá, então, entendendo que essa situação então, é a forma que nós nascemos. Nós nascemos, nós somos concebidos no pecado. A nossa natureza é pecaminosa, certo? Nós nascemos nesse estado. Nesse estado, todos nascemos. E a gente vai entender ao longo disso, a partir de que momento isso muda e como isso muda. Mas para você entender bem, esse exemplo é extremamente edificante, porque o homem natural é aquele que, como os governantes daquela época, aquele que crucifica a Cristo todos os dias da sua vida. É aquele que não leva em consideração, que vive como se Deus não existe. Essa é a característica do homem natural. Mas em oposto, vamos falar do homem espiritual. Alguém lê, por favor, 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Vamos lá, qual que é a característica que nós temos? Deixa eu explicar um pouco do contexto do texto, né? Em 1 Coríntios estava havendo uma distinção, eles falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, e aí Paulo vem pregando contra isso, dizendo que todos nós somos de Cristo, e ele começa a contrapor da seguinte maneira, que ele não vem a eles falar com vã sabedoria, com vãs palavras, e que ele vem com a sabedoria divina. Então ele está contrapondo a sabedoria dos homens com a sabedoria divina. E a característica que ele dá aqui para o homem espiritual, em 1 Coríntios 2,15, é a seguinte: porém o homem espiritual julga no sentido de exercer juízo, no sentido daquele que discerne todas as coisas, tanto espirituais quanto coisas naturais. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém, ele não é juizado por ninguém, ninguém o discerne. Né? Então o homem espiritual ele é aquele que pelo natural vai ser incompreendido. Em compensação, ele compreende o homem natural e compreende as coisas de Deus, certo? A palavra aqui, para quem é engenheiro, trabalha com mecânico, nós podemos dizer que somos homens pneumáticos. A palavra do grego é literalmente pneumático, cheio de espírito, pneuma, ar, espírito. Então nós somos homens pneumáticos, certo?
pneumático, discerne todas as coisas, conforme o verso 15, e conhece o que diz no verso 11. Alguém lê, por favor? Só o finalzinho, depois da interrogação. Pois, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, nós conhecemos as coisas de Deus porque agora nos tornamos homens espirituais, certo? Vamos lá. Aquele que tem a mente de Cristo, o homem espiritual é aquele que tem a mente de Cristo, é aquele que tem o Espírito Santo, porque a mente de Cristo é exatamente o Espírito Santo, e isso está dito aí no versículo 16. Mas quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é uma afirmação. A partir do momento que eu me tornei um homem espiritual, que eu confessei, entreguei minha vida a Jesus Cristo, que eu entendi o seu sacrifício, o seu evangelho, e o Espírito Santo começa a habitar em nós. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Cristo. Nós pensamos nas coisas do alto, tá? Para distinguir um do outro. Legal. E aí você pode ver na figura que dentro do círculo da vida agora está Cristo, Jesus, o ego, só que quem está reinando? Jesus. Qual o resultado disso? É uma vida harmoniosa, né? Uma vida organizada. Exatamente. Os seus valores são alternados, são convertidos. Então agora toda a sua expectativa, toda a sua vontade, as suas ambições, o seu desejo, ele é comandado, ele é inspirado, ele é resultado de Cristo. Tá? Agora tem uma outra figura que é do homem carnal. E sobre ela a gente vai ler no 1 Coríntios 3, do 1 a 3. O 3, na verdade, é só o início, tá? Porquanto... 1 Coríntios? 3, do 1 ao 3. Pode ler o 3 inteiro. Você lê pra gente, Marcos? Tá falando? Leio. Coríntios capítulo 3. Uhum. 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Qual que é a primeira característica no versículo 1 do homem carnal? Você tem aí, eu porém, a quem ele está falando? Ele fala, eu porém, irmãos. Ou seja, o homem carnal, Paulo está considerando ali como um irmão, como um convertido, certo? Um convertido que está vivendo em um estado de carnalidade, certo? O homem carnal, ele é infantil, ele se alimenta somente de leite, ele é imaturo, ele não tem a capacidade de discernir as coisas mais maduras, mais espirituais. E no conceito de imaturo, de infantil, se nós aplicarmos o conceito do judaico, o que é a criança? Qual que é o momento em que a criança... No judaísmo não existe adolescência, não tem essa fase de transição, né? Existe a criança e existe um jovem adulto, ele começa a ser adulto. E o que distingue a criança do jovem adulto é justamente a capacidade de reprodução, a capacidade de gerar vida. Então, se a gente usar essa aplicação da tradição judaica em 1 Coríntios 3, do 1 a 3, o homem carnal é aquele que não é maduro, é aquele que não tem capacidade de suportar as coisas mais pesadas, mais densas do Evangelho, da Palavra de Deus, e é aquele que não tem a capacidade de reproduzir, de gerar vida, de gerar fruto. Esse é o homem carnal. Tá? O homem carnal, nós vimos no espiritual e no natural a introdução de que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas o homem carnal, ele não vive conforme a sabedoria de Deus, ele não vive conforme essa loucura, ele vive conforme a sabedoria dos homens. Ele abandonou a sabedoria de Deus, ele deixou de lado a sabedoria de Deus para então viver conforme os homens vivem, tá? E isso é interessante, eu não sei se ficou bem claro, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor,
me interrompam, mas para a gente refletir a respeito do nosso estado atual, né? Para ver qual que é a nossa convicção diante desses três cenários, diante dessas três pessoas. Eu me vejo como um homem natural, aquele que crucifica Cristo todos os dias da sua vida. Eu me vejo como um homem espiritual que pensa como Cristo, que tem a mente de Cristo, que o Espírito Santo habita em mim, que tem maturidade para discernir as coisas espirituais, que tem que é evoluído, que é crescido ao ponto de produzir vida. Ou eu estou vivendo como um homem carnal, que embora eu tenha conhecido, eu conheci a sabedoria, aquilo me comoveu no momento, eu tenho convicção de que o Espírito Santo me transformou, me confrontou, mas eu agora vivo segundo a sabedoria dos homens. Essa é a aplicação desse texto para que a gente possa se confrontar, que a gente possa meditar a respeito e ao longo desse tópico que eu estou falando, nós vamos ter a possibilidade de talvez restaurar isso. E se você ainda está no estado de naturalidade e o Espírito Santo toca no seu coração, te convencendo de que você precisa passar para o estado espiritual, de um homem espiritual, te convencendo do que Cristo fez, de quem você é, de que você é um pecador, é necessário que então você verdadeiramente entregue a sua vida a Cristo. E se for por isso, eu aconselho que alguém sentir dessa forma, que vocês conversem comigo, conversem com o Raul, qualquer outro irmão aqui mais experiente. Tá bom? Bom, vamos lá. Introdução. Aprender a como ser cheio do Espírito Santo é a descoberta mais importante da vida cristã. Apesar de terem estado com o Senhor por 3 anos, os discípulos não estavam equipados para executar a grande comissão até que foram cheios do Espírito Santo. Alguém abre, por favor, em João 16, versículo 12 ao 14, para a gente entender melhor o que isso quer dizer. João 16. João 16, versículo 12 ao 14. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, os discípulos ainda não estavam preparados, né? Era necessário que o Espírito viesse sobre eles, que o Espírito os guiasse, os revelasse aquilo que seria direto do Pai, para que então eles pudessem testemunhar a favor de Jesus Cristo. Isso acontece quando? Acontece em Atos 1:8. Alguém abre em Atos 1:8, por favor? Que é o momento em que os discípulos receberam o poder do Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nesse momento, então, que o Espírito Santo desce sobre os discípulos, é que eles estão capacitados. Uma das funções do Espírito Santo é justamente capacitar. Tá? Então, a partir desse momento, eles estavam capacitados a testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus. E aí tem uma afirmação aí na sua apostila dizendo o seguinte, que Jesus prometeu que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Onde está dito isso? Em João 14, 12 ao 14. Alguém lê para nós? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também 14. fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ou seja, Deus garante, Jesus está garantindo que se pedir em nome dele, ele fará, e que aqueles discípulos e nós faremos coisas maiores que ele, certo? Aí eu te pergunto, qual é o nome do irmão? Eu? É. Samuel. Samuel. Irmão Samuel, você sentou na frente, cara. Que obras maiores que Deus está garantindo que a gente pode fazer? Em termo qualitativo, de qualidade, ou em termo quantitativo, de quantidade? Eu acho assim, nós no dia de hoje, acho que é mais no termo quantidade, né? Tem o Billy Graham que pega para milhares de pessoas, né? Já é uma coisa muito diferente do que... Até pela tecnologia, né? Alguém discorda? Porque, na verdade, é qualitativo. Né? É
qualitativo? O qualitativo é só Jesus mesmo, com a qualidade tá. que ele fez. Sim. Né? Então é quantitativo. Qualidade, eu acho que não tem quem possa Ninguém fazer, supera. porque ninguém pode salvar Não ninguém pode do quantidade. pecado aqui. Não tem ninguém que eu possa falar, perdoa o seu. Como na época da Reforma Protestante, né? A Igreja Católica vendia as indulgências, vendia o perdão do pecado. Nós não podemos fazer isso, porque nós não temos poder para perdoar o pecado. Por isso que, em qualidade, a nossa obra não tem como ser maior do que a obra de Cristo. Só Ele é capaz de perdoar os nossos pecados, nos redimir do pecado. Por exemplo, na pregação de Pedro foram quantos salvos? Mais de 3 mil. Mais de 3 mil. Na pregação de Jesus, Não se sabe, mas muito. por exemplo, ele pregou, ele ficou 1 hora pregando para mulher do samaritano. Só para homem gastou 1 hora. Sim. Ficou tipo 40 minutos com Nicodemos. Uma razão fundamental de ser quantidade é que o ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos. 3 anos. Hoje a gente vive 50, Sim. 60 anos com uma capacidade de alcance, Por isso de é. presença muito maior. O irmão está aqui gravando esse vídeo através da internet, está lá ao vivo, não sei, pode ter 100 pessoas assistindo, como pode ter uma, né? E a gente crê que o propósito de Deus, ele cumpre indeterminadamente do número de pessoas que estão assistindo. Aquele que tiver que assistir, ser confrontado pela palavra de Deus, Deus vai fazer que isso aconteça mediante o seu Espírito Santo, certo? Então a obra que Cristo nos promete é maior em quantidade e ele atribui um critério que está no final do versículo. Alguém pode ler, por favor? Qual que é o critério? Por que ele vai cumprir aquilo que nós pedimos em nome de Jesus? Tem um propósito específico para isso. Pelo pedirem, né? Mas tem um porquê. O versículo 13, É né? o 14, se eu não me engano. Para que o Pai seja glorificado? Para que o Pai seja glorificado. Né? Jesus Cristo promete realizar todas as coisas que nós pedimos em nome dele com um critério. Aprovou ali, então ele realiza. Que o Pai seja glorificado. Tá? Bom. Lamentavelmente, multidões de cristãos não sabem como ser cheios do Espírito Santo. Muitos nunca foram ensinados sobre a importância de serem cheios do Espírito Santo. E aí a importância de um curso como esse, onde a gente trata desse assunto, né? Um assunto relevante, um assunto importante e constante ao longo da vida cristã. Aí vem a pergunta, quem é o Espírito Santo para que a gente possa ser cheio, né? E para responder isso, eu quero, antes de ler a apostila, eu quero que vocês abram Isaías 6, do versículo 8 ao 10. 6. Versículo 8 ao 10. Quem pode ler? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. E engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha a ele a ver com seus olhos e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração e converter-se e seja sarado. Quem está falando aí? Espírito Santo. Por quê? Você diz isso. Nós temos a resposta em Atos. Então abre lá. Atos, o último capítulo Atos de Atos. 28, 25 a 27. Alguém lê pra gente. Atos, Alguém discorda que possa ser o Espírito Santo? Atos 28, do 25 ao 27. E aí essa palavra Senhor aqui é Yahvé, né? Yahvé. Eu sou o que sou, Yahvé. Eu sou o que sempre fui e o que sempre serei. Atos, desculpa, 28. E havendo Atos. discórdia, e havendo discórdia entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais. Aí a resposta, né? Uhum. Por intermédio do profeta Isaías, quando disse, certo? Pode seguir até o 27. Vai a este povo e diz-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Portanto, o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos,
para que não entenda com o coração e se converta por mim, sejam curados. Então, Paulo mencionando a situação em que Isaías foi comissionado a pregar ao povo, ele atribui o falar a Isaías a quem? Ao Espírito Santo, certo? E se você chegar num judeu, por exemplo, falar que foi o Espírito Santo, ele vai se acordar. Sim, vai como? Ele vai falar, não, foi Yahvé. Mas Paulo ele atribui ao Espírito Santo porque Yahvé, eu sou o que sempre fui e serei, porque o Espírito Santo é Deus. Né? Ele não diverge, eles são convergentes, Pai, Filho e Espírito Santo. É a triunidade, é um Deus em 3 pessoas distintas. Atos 5, 3 e 4. Para afirmar, autenticar isso que nós estamos afirmando, vamos entender o que diz em Atos 5, 3 e 4. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertence a você. Ela não pertence a você. E depois de vendida, o dinheiro não está em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ou seja, Ananias, aqui ele está falando de Ananias especificamente, ele mentiu ao Espírito Santo, porém ele mentiu a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Você vê no 3 ele falando, para que mentisses ao Espírito Santo, e no 4 ele concluindo, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, Espírito Santo e Deus são uma pessoa só, o Espírito Santo é Deus. Legal? Bom, e para que ele veio afinal? Né? Ele é Deus, como nós vimos, ele é a terceira pessoa da Trindade, coigual com Deus, Pai, Deus e o Filho. E por que o Espírito Santo veio? Bom, ele veio para glorificar Cristo. Veio para nos guiar a toda a verdade, a palavra de Deus, como nós já lemos lá em João 16, 13 e 14, certo? Uma coisa que é importante enfatizar é que ele anunciaria aos discípulos, aos apóstolos, aquilo que estava por vir, a palavra de Deus. Ele entregaria a palavra de Deus àqueles homens. Bom, o Espírito Santo ele veio para nos guiar a verdade pela palavra que recebeu de Cristo. Lê alguém, por favor, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que nos ensina a palavra de Deus e que nos faz lembrar da palavra de Deus. Tá? Atos 15, 26, alguém pode ler, por favor? Não, tá certo, desculpa, é só o João mesmo, tá? Eu botei a sem querer. Então o Espírito Santo ele nos ensina a relembrar da palavra, ele nos ensina a palavra e ele nos relembra a palavra, ele nos confronta, né? A partir do momento que nós vivemos com Jesus Cristo naquele círculo lá, reinando nas nossas vidas, nós conhecemos a sua palavra, nós temos maturidade para absorver alimento sólido, conteúdo das Escrituras mais profundo, ele traz essa palavra à nossa memória. Então, cada circunstância que aparece uma oportunidade de você aplicar a palavra de Deus, de você ser confrontado a não fazer algo pela palavra de Deus, você está exercendo, o Espírito Santo está exercendo em você o seu poder, a sua influência, tá? Alguém abre, por favor, em Romanos 8, 26. Mais uma razão pela qual o Espírito Santo veio. E ou se quiser abrindo em Efésios 1. Efésios 1, versículo 13 e 14. Mas deu Romanos, tá? Por favor, primeiro Romanos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito, intercede por nós com grandes gemidos inexprimíveis.
Ou seja, o Espírito Santo ele nos dá assistência na fraqueza e intercede por nós. Intercede por nós com gemidos que nós não conseguimos mensurar, com gemidos inexprimíveis. Alguém lê lá Efésios 1, do 13 e o 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo ele nos sela, ele nos traz a marca de que nós somos de Cristo. E ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. Garantia eterna. Garantia eterna. Nós não podemos perder o Espírito Santo. Aquele que uma vez convertido não perde o Espírito Santo. E nós vamos ver isso melhor adiante. Legal. Outra coisa que o Espírito Santo veio para fazer foi nos capacitar a testemunhar. Foi nos capacitar a ir evangelizar e falar a respeito de Cristo, pregar o seu evangelho. João 16:8, mais uma característica do Espírito Santo pela qual ele veio. Alguém abre, por favor, em João 16:8. Outro em 1 João 5:6. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo é quem convence do pecado, quem convence da justiça e do juízo. Continua porque Jesus especifica o que cada uma dessas coisas são. Do pecado, porque o homem não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Você vê aí uma síntese do Evangelho. Tá? Então o Espírito Santo é quem convence de todas as coisas, o Espírito Santo é quem nos convence do Evangelho. Alguém abre lá em 1 João 5:6. Voltando só ao versículo que foi lido, né? Claro. Então, o maior pecado, na verdade, é não crer em Cristo. É não crer em Cristo. Qual que É a incredulidade. é um dos empecilhos, nós vamos falar a respeito, mas um dos empecilhos de um cristão não ser cheio do Espírito Santo é não conhecer o Espírito Santo e não crer no Evangelho, não crer na palavra de Deus, que Deus é capaz de nos encher com o Espírito Santo. E esse enchimento é todos os dias. É todos os dias e depende de nós, depende da nossa confissão. Uma coisa que é interessante você contrastar, qual que é a diferença entre Pedro ao negar Jesus e Judas? De certa forma, ambos estão traindo a Jesus, em escalas diferentes, mas ambos estão traindo a Jesus. Acho que a diferença que eu consigo perceber diante de Pedro e Judas é que Judas se esqueceu que Jesus era capaz de perdoar, né? Pedro não. Pedro ele se arrependeu, ele foi confrontado por Jesus e foi perdoado. Ele lembrou, ele teve fé, ele creu, enquanto Judas permaneceu incrédulo. Lógico, porque fazia parte do plano de Deus, né? E tudo mais. Mas alguém lê, por favor, 1 João 5:6. E outro Romanos 8:16. Este é 1 João 5,6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ou seja, o Espírito é a verdade, e é ele que dá testemunho. João, quem está falando a respeito de quem? A respeito de Jesus. Era o Espírito quem autenticava o ministério de Jesus. Então o Espírito Santo ele tem um papel de autenticação, de autenticar, de dar o testemunho. Outro abre lá em Romanos 8,16, para entender um pouco melhor esse testemunho. E até atrelado ao que nós falamos agora em Efésios 1. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, aquele que recebeu o Espírito Santo, ele testifica, o próprio Espírito Santo testifica em si que somos filhos de Deus. E essa testificação é tanto no céu quanto na terra. O Espírito Santo ele é o selo que testifica diante de Deus que nós somos filhos de Deus, e diante dos homens ele é a marca que representa que somos filhos de Deus. E a nossa garantia, ele nos dá a segurança disso.
Bom, o que significa ser cheio do Espírito Santo? É uma pergunta. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Cristo e permanecer nele. Afinal, os dois são um, como nós vimos, certo? E quais são as evidências que nós somos cheios do Espírito Santo? Frutificar. Frutificar de uma maneira bem específica. Alguém abre, por favor, em Gálatas 5, 22 e o 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, primeiro, quantos frutos são? É 9. 9? Vamos lá. Mas o fruto, um único fruto. A partir do momento que o Espírito Santo habita, são 9 virtudes, 9 características. A partir do momento que o Espírito Santo habita em mim, que eu estou cheio do Espírito Santo, o que vai servir como prova, o que vai evidenciar esse preenchimento, essa plenitude do Espírito, é exatamente o exercício do fruto do Espírito, né? Sem uma coisa em detrimento da outra, mas todas de forma conjugada. Essa é uma das evidências que nós somos cheios do Espírito Santo. Outra é que a palavra de Deus se tornará mais significativa para nós. Nós consideraremos mais a palavra de Deus, isso com base em João 16,13. Alguém, por favor? Em João 16,13. Outra em João 17,17. E depois 2 Timóteo 3,16. João 16,13. João 16,13. João 17,17. E 2 Timóteo 3,16. Timóteo 3,16. Quando vier, porém, aquele o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, que não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Então o Espírito Santo vai nos guiar à verdade. Mas que verdade é essa? Alguém lê João 17,17? Santifica hoje na verdade, a tua palavra é verdade. A tua palavra é verdade. Então o Espírito Santo vai nos guiar aonde? Na palavra. Porque a palavra de Cristo, Deus, é a verdade. E o que mais que a palavra é em 2 Timóteo 3,16? Alguém abriu? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, o Espírito Santo ele nos guia na verdade, ele nos convence de que a palavra de Deus ela é a verdade, que ela tem todos esses atributos, essas qualidades ditas em 2 Timóteo 3,16. E aí a pergunta que nós fizemos agora há pouco, por que muitos cristãos não são cheios do Espírito Santo? O cristão em geral continua a viver em fracasso e não é cheio do Espírito Santo porque ele falta conhecimento, né? Falta conhecimento que o Espírito é capaz de enchê-lo, que é capaz de guiá-lo, de trazer convencimento. E outro motivo que o irmão ressaltou é a questão da incredulidade. Um exemplo de incredulidade, por exemplo, na palavra de Deus é Abraão. Abraão, quando recebe a promessa de que terá um filho, depois Jesus vem e fala, Deus chega para ele e fala, eu vou te dar um filho, ele fala, é melhor que Ismael viva, né? Porque já havia tido Ismael e ele estava desacreditado, porque Abraão era velho. Ele teve um momento de incredulidade. Outro momento de incredulidade é em Moisés. Quando Moisés vai lá no Monte Horebe, ele vê a sarça queimando e ela não se consumia. Ele entra no território lá, Deus pede para ele tirar as sandálias. E Deus começa a falar com ele, começa a comissionar ele para a missão de libertar o povo do Egito. Ele fala, Senhor, eu não tenho capacidade, não tenho eloquência para falar aos outros. Acho que é melhor você convidar outra pessoa. Esse é um exemplo claro de incredulidade nas Escrituras, né? E agora, como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Efésios 2,8 responde para nós. Sabe? Efésios
vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Vou achar aqui. O Espírito Raul chega aí e me dá bronca. Ok, nós vimos lá em... Caramba, esqueci o texto. Em Atos, Efésios. não, antes em Atos, que o Espírito Santo nos convence da verdade, que a verdade é a palavra de Deus. Nós vimos também que o poder para a salvação, no estado de carnalidade lá, em 1 Coríntios, não foi Atos, que a salvação é loucura diante dos homens, ou seja, nós não temos a capacidade de crer nessa loucura sozinhos, né? Nós não temos a capacidade de crer na salvação sozinhos, e sim mediante a fé que nos foi dada. Esse é o dom gratuito que vem de Deus. Nós somos capazes de ser cheios do Espírito Santo somente mediante a fé. Nós não precisamos implorar a Deus aquilo que já nos pertence. Romanos 8:9, alguém lê, por favor? Nós não precisamos ter novamente aquilo que nos foi dado. Lembra que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, a garantia da nossa salvação? Sim. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, o momento que você se converte, o momento que você se entrega a Cristo, é o momento em que você recebe o Espírito Santo. A partir desse momento, o Espírito Santo habita em você, ele te enche, ele te capacita, ele te conduz, e você não precisa ficar pedindo para o Espírito Santo voltar, se você verdadeiramente se converteu. Se em algum momento você tem a convicção de que o Espírito Santo não habita em você, porque verdadeiramente em algum momento você não se converteu. Você precisa se converter, precisa analisar aqueles 3 cenários que nós vimos no início. Marcos, Claro. igual foi lido mesmo, Efésios capítulo 1, versículo 13, né? O qual diz, ao qual, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. São 3 fases. Então, ouvir, crer, e aí é o selo do Espírito Santo autenticando a sua salvação, que sendo a garantia da sua salvação. Vários fatores contribuem para preparar o coração a fim de que ele seja cheio do Espírito Santo pela fé. Você precisa desejar viver uma vida que agrade ao Senhor. Alguém abre, por favor, em Gálatas 1:4, outro em Colossenses 1:13 e 14, outro em Colossenses 2:6 e 7, e por último em 1 Pedro 1:13 ao 16. Pede para mim, por favor. Claro. Gálatas 1:4, Colossenses 1:13 e 14. 13. E 14. Não, capítulo. Capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses 2, versículos 6 e 7. E 1 Pedro 1:13 ao 16. Quem abriu em Gálatas, Que por se favor? entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ou seja, Cristo desejou nos desenragar do pecado, segundo a vontade de Deus Pai, certo? Ele se entregou pelos nossos pecados. Então nós temos a convicção. Nós ouvimos, como diz lá em Efésios. Agora outro lê Colossenses 1:13 e 14. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Bom, a gente já sabe então agora que nós fomos libertos do império das trevas, que nos desenraigou, nos transportou para o reino do Filho de Deus, do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos nossos pecados. E o que isso deve resultar? Colossenses 2, versículos 6 e 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graça. Ou seja, convictos de tudo que Cristo fez, que nós vimos nesses dois primeiros textos, agora nós devemos andar em Cristo, radicado nele, edificado e confirmado na fé, como nós fomos instruídos, crescendo em ações de graças a Deus, que louvem a Deus, não é só um mero assistencialismo. Outro lê lá, 1 Pedro 1, 13 ao 16. Um, 13 ao 16. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Desculpa, é 1 Pedro 1:13. 1, 13 ao 16. Perdão. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Legal, nós vimos tudo que Jesus fez nos dois primeiros textos. Ele nos enragou do império das trevas, nos colocou nas regiões celestiais. E agora o que ele pede? Ele pede para que nós andemos nele e para que nós sejamos santos como ele é santo, para que nós não vivamos mais conforme as paixões que nós tínhamos. Aquele estado de carnalidade que vive conforme a sabedoria dos homens, é isso que Deus pede para que nós não façamos, para que nós vivamos como homens espirituais. E é isso que o Espírito Santo vai colaborar nas nossas vidas, por isso que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Você precisa estar disposto a submeter o controle de sua vida a Cristo de acordo com os mandamentos de Deus. Você precisa confessar qualquer pecado que o Espírito Santo traga à sua lembrança e pedir o seu perdão. Alguém lê, por favor, 1 João 5, do 14 e o 15. Está pertinho. 1 João 5, 14 e 15. Essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Ou seja, se nós nos arrependemos e confessarmos os nossos pecados e pedirmos perdão diante de Deus, ele garante aqui que se nós pedimos conforme a sua vontade, ele nos ouve. E quando aquele pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito, conforme havia dito lá em João, não lembro o capítulo, mas que Deus atenderia se fosse para a glória de Deus. E vamos saber se isso é para a glória de Deus ou não. 1 Tessalonicenses 4:3 vai responder isso para a gente. 4:3.
de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Da prostituição, vai falar. Mas aqui você vê que a vontade de Deus é que a gente caminhe para a santificação. E em João garante que se nós pedirmos em nome de Jesus alguma coisa que glorifique ao Pai, Ele certamente nos atenderá. Se nós estamos pedindo uma coisa que é da vontade de Deus, Ele certamente vai nos atender. Há duas palavras a lembrar ao buscar sua plenitude pela fé: a ordem e a promessa de Deus. Sua ordem é que sejamos cheios do Espírito Santo, Efésios 5,18. Por favor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis do Espírito. Mas deixai-vos encher com o Espírito Santo. Essa é a ordem de Deus. E a sua promessa qual é? 1 João 5, 14 e 15, que nós acabamos de responder, é que Ele sempre responde quando pedimos de acordo com a sua vontade. Então nós podemos pedir a Deus, porque faz parte do processo de santificação, que Ele nos encha com o seu Espírito. E sabendo que isso é da vontade do Senhor, Ele vai atender ao nosso pedido, basta a gente se colocar em posição, né, em guarda. Eu já ouvi falar de um diácono que chegou na igreja, bêbado. Amado. Chegou na igreja bêbado. Mas do Espírito? Na igreja. E ele foi repreendido. E o outro chegou vazio, também foi repreendido. Ah, porque não estava colocando com o Espírito. É verdade. Também foi repreendido, né? Quer dizer, se tá, você não está cheio também do uma vez que foi repreendido, né? A gente tem que viver cheio. A questão do embriagar, a questão de dominar a sua consciência. Que a partir do momento que você... Porque os dois controlam, né? Os dois controlam uma você certa controla dose para do álcool. você ser cheio do espírito dele mesmo, né? Por isso que ele faz essa distinção. Sim, o álcool controla você para você não ser cheio, né? Para você viver a vida contrário. ao contrário. Mas vamos lá. É importante lembrar que se você é cristão, o Espírito Santo já habita em você, conforme nós vimos lá em Romanos 8:9, certo? Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única. Nós devemos ser constantemente cheios do Espírito, como algo da vida normal. O sobrenatural de Deus deve ser algo natural em nossas vidas. A partir do momento que nós vivermos cheios do Espírito Santo, nós teremos experiências sobrenaturais com Deus. Às vezes a gente fica pensando aqui, né? Pô, como é que o povo de Israel podia ser incrédulo, né? Viu o mar abrir, viu o fogo descer, viu tudo, mas a gente viu a nuvem, mas a gente se esquece que, diferentemente deles, hoje o Espírito Santo habita em nós. Ar refrigerado, né? Ar-condicionado, né? 40 graus acima, ar-condicionado. Mas não tem milagre, coisa sobrenatural maior do que o próprio Espírito Santo, que é Deus, habitar em nós. Isso devia ser uma motivação para a nossa fé, para a nossa credibilidade. E não é simplesmente pela oração que nós somos cheios, é pela fé, como nós vimos lá em Efésios 2:8. Nós nunca nos tornaremos bastante bons para agradar a Deus e precisamos viver pela fé. Como resultado de ser cheios e de andar no Espírito, tornando-nos mortos para nós mesmos e vivos para Deus, conforme diz em Romanos 6:11. Alguém abre, por favor? Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, nós morremos para o pecado, nós somos desenraigados do reino das trevas e agora nós vivemos para Cristo. Alguém lê 1 João 5:18? Quer dizer agora que eu não vou mais pecar, mas não é bem assim. Infelizmente nós vivemos nesse paradoxo de um espírito e a carne. Nós temos que conviver lutando contra a nossa carne. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca.
Ou seja, não vive em pecado, não vive na constante prática de pecado. Não vive conforme a sabedoria do homem, conforme o homem natural, que crucificou a Cristo, que crucifica a Cristo hoje, todos os dias, como se Deus não existisse. Nós não vivemos na prática do pecado. Vivemos pela fé, e as emoções agora têm um valor como um subproduto da fé e da obediência. Porém, não devemos depender das emoções. Alguém lê 1 João 5,13, você que já está aí pertinho? Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ou seja, agora nós sabemos, nós cremos que temos a vida eterna, nós cremos em Jesus Cristo, e nós não só sentimos, é diferente. A nossa fé não é influenciada pelas nossas emoções, e sim as nossas emoções que são influenciadas pela nossa fé. E aí faz sentido aquela figura de que se tem um trono e as coisas fluindo a partir desse trono de forma organizada. Bom, é importante que não haja pecado não confessado em sua vida, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Legal. O pecado impedirá você de ser um crente feliz ou de ser uma testemunha frutífera para Cristo. Assim, precisamos confessar os nossos pecados. Quando confessamos os nossos pecados, concordamos com Deus em relação a eles. Cristo ele já nos perdoou de todo pecado, passado, presente e futuro, certo? Certo. A morte de Cristo na cruz ganha significado para a nossa vida. Alguém abre 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar, literalmente, significa concordar que é errado. Admitir alguma coisa que me foi posta. É confessar de acordo com aquilo que eu recebi, de acordo com o que Deus diz que é errado. Então nós concordamos com Deus que a minha prática foi errada. Porque o perdão em si já foi dado em Cristo Jesus. Mas Ele pede que nós confessemos, que nós publiquemos que nós estamos errados. Nós reconhecemos que Ele está certo e que nós praticamos contra Ele. A verdadeira confissão envolve concordar com Deus de que o que fiz é mal, concordar com a palavra de Deus de que aquele pecado particular, bem como todos os nossos pecados, foram pagos na cruz. O que eu acabei de dizer, lê lá Colossenses 2, 13 e 14, Cláudio. Colossenses 2, 13 e 14. Quer dizer que todos os nossos pecados foram perdoados. 2. 2, versículo 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez ele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Tá bom. Então, Ele nos perdoou de todos os nossos delitos, de todos os nossos pecados. É muito diferente você chegar para você confessar diante de Deus o seu pecado, como se Deus fosse o juiz que acusa, o promotor que acusa, que vai te julgar, da forma que você chega para Deus como você chega para um pai, que te ama, que te cuida, que quer o seu melhor. Então a postura que nós devemos ter diante de Deus, consciência de que Ele nos perdoou de todo o nosso pecado e de tudo que Ele fez, de todo o seu evangelho, é a postura de um filho que sabe que errou, que concorda que errou diante do Pai e pede perdão ao Pai. É essa a postura que nós devemos ter ao confessar os nossos pecados. Arrependimento, a mudança de nossa atitude para com o pecado, trará pelo poder capacitador do Espírito Santo mudança em nossas ações. Provérbios 28, 13 e 14. O que encobre as O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus,
mas o que endurece o coração cairá do monte. Ou seja, aquele que confessa e deixa, esse é o arrependimento legítimo. Não é somente confessar de boca, mas e sim abandonar, converter o seu caminho, mudar a sua atitude. Um texto que é legal para a gente entender essa diferença de arrependimento e remorso, né, e culpa, é 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O remorso, a tristeza do mundo, ela vai servir para te acusar, para falar, você pecou, você não é crente, você perdeu a sua salvação, você não é digno de Jesus Cristo. De uma certa forma, o diabo e o Espírito Santo vão chegar com as mesmas palavras. O diabo vai chegar, você pecou. O Espírito Santo vai chegar, você pecou. O diabo vai falar, você pecou, você não é crente, você é hipócrita, miserável, está ensinando lá, está no louvor. Enquanto o Espírito Santo vai chegar para você e vai falar, você pecou. Mas Jesus Cristo te perdoou. Ele é capaz de reconciliar, ele é capaz de te encher com a minha presença. Essa é a diferença. Então, a tristeza segundo Deus, o arrependimento legítimo, ele produz leveza. É por isso que Davi, quando lá no Salmo 51 fala, Senhor, apaga de mim as minhas transgressões. Ele já havia pecado com Batseba, porque ele queria, ele estava realmente arrependido, uma disposição e arrependimento, né? E assim deve ser conosco, a gente deve se arrepender verdadeiramente e nos apropriar da promessa, da convicção de que Cristo já perdoou nossos pecados, que nossa dívida está apagada. Vamos lá. Entretanto, se não reconhecermos o pecado, não podemos ter comunhão com Deus. Salmo 66, 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, se eu ficar orgulhoso, se eu ficar vaidoso e não reconhecer o meu pecado como um erro diante de Deus, o Senhor não vai me ouvir. Ele sabe que é falso, que é hipocrisia, né? Deus pede para nós uma disposição honesta e sincera ao arrependimento, a essa mudança de atitude, ao abandono da prática, né? E agora fica a pergunta para nós: como ser cheio do Espírito Santo? Nós, seres humanos, temos que colocar para fora o gás carbono, que é veneno, e sermos cheios de oxigênio. Assim também no mundo espiritual, o nosso veneno espiritual são os nossos pecados. Temos que eliminá-los fazendo uma respiração espiritual. João 1,9. Alguém lê João 1,9, por favor? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a promessa. Você vai consequência do arrependimento, Ele purifica de toda a injustiça. Você não vai ter aquela acusação no seu ouvido falando, miserável pecador, hipócrita, né? Ele é fiel e justo. Então, qual que é a função da respiração, né? Nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Da mesma forma deve acontecer com o crente na confissão dos seus pecados. É legal a ilustração que tem aqui embaixo, depois do número 2, ser cheio do Espírito Santo, aí embaixo. Tem, quando temos um copo repleto de barro imundo, para podermos usar este copo, ele deverá ser muito bem lavado. No mundo espiritual é o que ocorre quando confessamos os nossos pecados. Imediatamente após lavar o copo, este fica completamente cheio de ar, pneuma, do grego. O mesmo deve ocorrer com a pessoa do Espírito Santo. Esvaziamo-nos do pecado e devemos ser cheios do Espírito Santo, que é uma ordem, conforme Efésios 5, 18. Ou seja, nós devemos nos esvaziar do pecado, confessar e nos arrepender do pecado, para então deixarmos encher pelo Espírito Santo. E aqui tem um exercício prático para a gente concluir. Tem folha aí, caneta, sabe? Se você puder distribuir, Max. O que é? Nós vamos fazer uma lista. É interessante também relembrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o que diz em Romanos 5:20. Não tem nenhum pecado nosso que não possa ser perdoado. Vamos fazer uma lista para a gente poder lembrar o que... Vamos primeiro orar para Deus trazer à nossa mente os nossos pecados. Mas tem aqui 3 classificações de pecado, das quais eu preciso pedir perdão. Então, pessoas que eu preciso pedir perdão, algum irmão que você ofendeu publicamente, diretamente, e ele se ofendeu e eu preciso pedir perdão. Pessoas que eu preciso perdoar, algum irmão
que te magoou, que te ofendeu, cometeu alguma injustiça contigo, e você precisa liberar perdão, porque o perdão, ele não é uma coisa, agora eu estou confortável com o perdão, não vou perdoar agora, porque agora está muito recente no meu coração. O perdão, ele é um mandamento. Né? Imperativo. É imperativo. Imagine se Jesus fosse esperar estar confortável para nos perdoar. Ele ia estar até hoje, né? Não ia ter perdão. Então, o perdão, ele é uma ordem, né? E pecados que só eu e Deus conhecemos, aquele pecado íntimo, de estimação, que você comete na sua casa sozinho, ou no seu pensamento. Então, nós vamos classificar dessas três formas. E aí, então, vamos acertar com o Senhor de maneira específica, pecado a pecado. Quantos aí dá por instante de caneta? 1, 2, 3, 4. Obrigado. Nós temos o hábito, né, de pecar no varejo, né? Fazer um aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E aí, a hora que vai confessar ou pedir perdão, a gente pede no atacado, geralzão. Pega o embalado de Coca-Cola lá e apresenta diante de Deus. Mas não, a gente deve confessar e deixar, conforme Provérbios 28:13, 1 a 1, de forma específica. Isso é uma prática que pode acontecer no seu cotidiano. Às vezes você está no metrô, você fala, pensei numa coisa tão ruim, pequei contra Deus, reconheço que pequei contra Deus. Nesse momento, o Espírito Santo já te confrontou, falando que você pecou contra Deus, você pode se apresentar diante de Deus e pedir perdão pelo seu pecado, né? Confessar o seu pecado. Em todos os casos, peça perdão ao Senhor de coração, mesmo quando você foi injustiçado ou ofendido. Não adianta somente liberar o perdão, pois quando abrigamos em nosso coração raiz de amargura, ódio, raiva por alguém que nos atingiu com as palavras, pecamos contra o Senhor. Então, esse liberar perdão é um mandamento e é uma coisa que precisa ser convicta, é abandonar qualquer amargura, qualquer ódio, rancor que você possa ter por alguém que te injustiçou, por alguém que lhe traiu, alguém que cometeu qualquer tipo de pecado contra você. Sendo assim, não adiantará liberar o perdão, que é uma ordem, mas temos primeiro que nos acertar com Deus. Vamos fazer isso e depois a gente dá continuidade para a conclusão. Tá? Tem de 5 a 10 minutos para concluir isso. Listem os seus pecados, orem a Deus pedindo perdão e abandonem-os. E rasga a folha, né? Rasga a folha. Depois não pode, como o Raul diz, não pode colar dos irmãos. O pecado. Tem espaço para realmente Deus te preencher com o Espírito Santo dele. E se você nessa listagem viu que você tem algum motivo que você precisa restituir com alguém, que você precisa pedir perdão e liberar perdão a alguém, é interessante que você vá até a pessoa, converse com ela e faça essa restituição. Para concluir, vamos ler o texto de 1 João 9, eu mesmo leio, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, estamos todos purificados da injustiça mediante o sangue de Jesus. E ele promete que se nós confessarmos os nossos pecados, lá em Salmos 103, 12, o quanto dista o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Não tem mais nada que possa nos culpar. Amém? Amém. Fica nisso, eu vou fazer uma oração e dar 2 avisos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de aprender da Tua Palavra, pela oportunidade que temos, Senhor, de testificar a Teu respeito, Senhor, graças ao Teu Espírito Santo que o Senhor nos concede, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe a todo momento, Senhor, que o Senhor retome a Sua comunhão conosco, Pai, que o Senhor nos tolere, Deus, apesar de imperfeitos, Pai. Usa-nos conforme a Tua vontade e nos encaminha para onde o Senhor quer, para onde o Senhor queira. Senhor, abençoe o restante desse curso, abençoe as pessoas que vão às ruas aqui evangelizar, que o Senhor prepare frutos maduros para serem colhidos, pessoas que possam ser impactadas pelo Teu Evangelho, transformadas pelo Teu Evangelho, confrontadas pelo Teu Espírito Santo, Deus, e que até mesmo naqueles que não ouvirem, nós sabemos que o Senhor é glorificado, Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor, nos guia e abençoa o momento de refeição que nós vamos ter aqui, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.